Pronto, meus amigos, aí paradinha estratégica aí, finalizando a nossa paradinha estratégica do cafezinho, vamos continuar a nossa parte 2, né? Essa paradinha ela é muito importante, gente, isso ajuda até você aí na sua aprendizagem, né? Por quê? Porque você vai estudando, gente, você vai estudando, o que que vai acontecer? Você vai ficando com a fadiga, né? A fadiga é algo natural que acontece, aquele cansaço físico e mental, e o estudo gera muita fadiga, muita fadiga. Então, o que que você vai acontecer? Com essa fadiga, ó, você teve a fadiga, né? Tá lá. Você dá essa paradinha aí de 10 minutinhos, 15 minutinhos, cara, você volta, você ajuda a combater a fadiga e você fixa mais conteúdo, né? Ok? Vamos lá. Capítulo 2º, né? Capítulo 2º, ele vai falar dos serviços cobrados, né? Isso mesmo, ó. Das diretrizes para a regulação dos serviços de transporte público coletivo. Professor, transporte público coletivo. Então, transporte público coletivo, no âmbito municipal, ele deverá ser o quê? Regulado. Professor, o que nós temos de destaque aqui? Claro, o transporte público coletivo, né? Que é os transportes coletivos aí, os ônibus aí, que em todos os grandes municípios do Brasil nós temos, né? Bacana. Vamos lá. Artigo 8º, ele vai falar o quê? Da política tarifária para o transporte público coletivo, né? Claro, política tarifária é um assunto muito importante. Também comigo, a política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes, ou seja, para implementar a política tarifária, ele deverá o quê? Atender todas essas diretrizes. Primeiro, promoção da equidade do acesso aos serviços. Então, vai ter que ter um valor, que esse valor seja acessível, né, de forma igual para todos aos serviços aí de transporte coletivo. Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços, né? Olha aí, melhoria na eficiência, né? Por exemplo, na eficiência, eu saio do bairro, vou até o centro da cidade, né? Então, um caminho que é eficiente, produzir mais com menos, ou seja, o menor tempo possível para chegar, para fazer esse carreto, né? E eficácia, o que é isso? Atingir o objetivo, chegar lá no local que ele deseja, né? Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano. Como assim, professor? Ser instrumento da política de ocupação? Claro, gente, o transporte público coletivo ele é fundamental para integrar os bairros aí a economia do município, né? Então, ele é o quê? Ele é um grande instrumento da ocupação. Às vezes, né? O que acontece com esse princípio aqui, né? Acontece, às vezes, tem um bairro que está nascendo, ali não tem um fluxo grande de pessoas, mas pela política tarifária, ele deverá o quê? Atender aquela comunidade, embora que seja pequena. É claro que com a adoção de linhas, ela vai o quê? Vai aumentando ali a ocupação daquele bairro, né? Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para o custeio da operação dos serviços. E aí tem que pegar o canetão, que neste caso aqui eu tenho que fazer algumas considerações. Contribuição, professor. Essa contribuição está falando de quê? Está falando de dinheirinho, né? Ou seja, pagamento. Contribuição dos beneficiários diretos, né? Professor, quem que é o beneficiário direto? É aquele que utiliza o serviço, né? É o usuário, né? É o usuário. Aí, ó, é o usuário. Bacana. E indiretos. Professor, quem que são esses indiretos aqui, né? Esses indiretos aqui são outros outros beneficiários do sistema coletivo, indireto, não diretamente. Professor, dá um exemplo aí do beneficiário indireto. Uma empresa, né? Por exemplo, a empresa lá Concursos contrata aí 50 bus door, né? Você tem um ônibus lá, coloca lá que concursos. Então eu estou sendo o quê? Um beneficiário indireto do transporte coletivo de passageiros, né? Coletivo público, transporte público. Então então exemplo aqui, né? Aí uma coisa muito importante, né? Essa contribuição tanto do usuário direto quanto dos indiretos, né? Atenção, para o custeio, né? Para o custeio da operação do serviço. Ou seja, esse tipo de serviço que é o transporte público coletivo, preste atenção, ele não visa lucro, né? É para o quê? Para ter uma prestação de serviço, para o quê? Até para o princípio da tarifa módica, né? Ali a questão da tarifa lá é módica, né? O valor aí bem acessível à sociedade. Então é para o custeio, né? Calma que a questão econômica a gente vai falar ainda. A questão econômica está no artigo 9º da lei, né? Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária
para o usuário e publicidade do processo de revisão. Todos os municípios, quando tem aumento da tarifa de ônibus aí, claro, é um pandemônio, né? Você pode ter certeza. Então, o que está dizendo a legislação? A legislação diz que tem que ser simples, tem que ser fácil a compreensão, a estrutura, o valor, como é para o custeio. Então, o valor da tarifa está diretamente relacionado ao custeio da operação. Então, ao custeio da operação vai ser o valor da tarifa aí e, claro, na sua revisão também, né? Inciso sexto, modicidade da tarifa. A gente já falou da modicidade da tarifa para o usuário, né? O que é uma tarifa módica, né? É um valor quase simbólico, né? Muito próximo ao custo, né? Por isso que aqui é o custo, né? Então, isso aqui é um tipo de serviço que não visa lucro, né? Claro, ele não visa lucro, né? Ele não vai visar lucro, é a relação econômica desse serviço, a gente vai falar no artigo 9º. Então, segura aí, né? Integração física, tarifária e operacionais dos diferentes modos, né? Diferentes modos e das redes de transporte público privado nas cidades, né? Então, tem que ter toda uma integração. 8. Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos, né? Então pode ter uma articulação aí dos diversos órgãos aí dos entes federativos, né? União, Estado, município ou entre municípios, né? 9. Estabelecimento de publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo, ou seja, ele quer aí o transporte público coletivo na mídia para informar aí os direitos do consumidor, a qualidade, a quantidade de linhas e assim por diante. E, finalmente, incentivo à utilização de créditos eletrônicos tarifários, né? Isso aqui incluído aqui finalzinho de 2018, né? Olha aí, incentivo à utilização de créditos eletrônicos, né? Tarifários, né? O que vem a ser, professor, um crédito eletrônico? É o cartão aí, é um cartão aí eletrônico que você tem, né? Ou seja, você vai lá, você carrega esse crédito e esse valor você vai utilizando aí conforme você utiliza aí o serviço de transporte coletivo, né? Muito importante esse item 10 aí, né? Créditos eletrônicos, isso aqui pode cair na prova, né? Continuando, vem comigo aqui, artigo 8º ainda, parágrafo 2º, porque tanto o primeiro quanto o terceiro foi vetado, né? Os municípios deverão divulgar, na forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo, né? Os municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público e coletivo. Professor, o que vem a ser, professor, benefícios tarifários, né? O que acontece? Por exemplo, benefícios tarifários, né? Nós temos aqui um benefício tarifário muito importante, né? Que é o quê? Como é que é? O do escolar, transporte escolar, aí ó, né? Para estudantes, aí. Então, estudantes, devidamente regulamentado, né? Ele pode ser isento ou ter um percentual de benefício tarifário, né? Já foi aqui na minha cidade de 50%, né? Da tarifa, ou, né, idoso também, né? Idoso ou 100%. Então, esses benefícios tarifários concedidos pelo município, né, deverão ser sempre publicados aí para compor a área. Tem outra também que é a tal da tarifa social, né? Então a tarifa social, né? A tarifa social também, normalmente é R$1, quando pode ir para domingo, quando tem jogo, alguma coisa aí, a utilizar esse transporte. Então, o que o legislador diz? Olha, município, se você conceder algum benefício aí, benefício tarifário, você deverá informar a todos. Bacana? Ok, então o artigo 8º da política tarifária a gente já explicou. E agora o artigo 8º, né? Artigo 9º, né? O que trata esse artigo 9º? Esse artigo 9º vai tratar da questão da economia, dos valores, né? Do regime econômico e financeiro, né? Esses serviços aqui, gente, serão serviços que vão visar lucro? Não, a gente já falou sobre isso na política tarifária. Então, a política tarifária tem como objetivo o quê? Vai ter como objetivo cobrir os custos, né? Vai cobrir os custos. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho aí sobre superávit e déficit desse serviço. Só um minutinho, então vem comigo aqui. O regime econômico e financeiro, tá? O regime econômico e financeiro, vamos lá, da concessão e da permissão do serviço de transporte público coletivo, tá? Serão estabelecidos no respectivo edital de licitação. Parou
temos explicações aqui, ó. Temos explicações aqui, tá? Vem comigo. Edital de licitação. Esse tipo de serviço, né? Serviço aí de mobilidade urbana, em especial transporte coletivo, tá? O transporte público coletivo, é uma atribuição do município. Professor, se é uma atribuição do município, o prefeito pode adotar a seguinte postura: não, eu, município de Cuiabá, né? Eu, município de Cuiabá, representando o município de Cuiabá, eu vou constituir uma frota própria para prestar e realizar esse serviço. Pode? Pode. Por quê? Porque é um serviço de responsabilidade do município, né? Então ele pode constituir uma empresa pública ou ele pode também, na própria Secretaria de Mobilidade Urbana, da administração pública direta, fazer esse serviço? Claro que pode, né? Ou ele pode fazer um edital de licitação, tá? Para quê? Para outorgar o quê? A concessão, tá? Ou a permissão desse serviço para terceiros. Empresas especializadas que venham fazer isso. Então, olha só, o regime econômico e financeiro da concessão e da permissão, ou seja, o município está terceirizando através de edital de licitação, que a gente vai estudar a licitação no artigo 10º dessa lei. Ele tem que ser o quê? Olha, ó, da permissão, sendo a tarifa de remuneração da prestação do serviço, ou seja, né, a prefeitura vai contratar essas empresas através da licitação de concessão e permissão. Essas empresas elas serão remuneradas através da tarifa, ó, tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga ou do outorga do poder público. Então tá aí, aqui falou claramente qual que é o regime econômico financeiro, né? Regime econômico financeiro é que essas empresas, uma vez que sagram-se vencedoras da licitação, através de uma concessão ou através de uma permissão, são dois tipos diferentes aqui, de concessões dos serviços públicos, né? Essas empresas serão remuneradas através do quê? De tarifa, né? Tarifa paga pelo usuário. Então ela vai receber essa remuneração. Isso que diz aí o parágrafo 9º, né? Artigo 9º. Parágrafo 1º, vem comigo. A tarifa, presta atenção aqui, de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída. Então, o parágrafo 1º vai falar da tarifa. Deverá ser constituída pelo preço público cobrado pelo usuário pelo serviço somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma para cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado. Operador público é a própria prefeitura, o próprio município está fazendo isso, ou privado. Esse privado aqui pode ser por concessão ou por permissão. Então, o valor da tarifa, gente, presta atenção, não visa a lucratividade nem do município e nem das empresas. Isso pode cair na prova. Então, o valor da tarifa, preste muita atenção, é para cobrir os custos reais do serviço, né, prestado aos usuários. Essa é a concepção do valor da tarifa, né? E aí, professor, vem comigo, vamos falar um pouco mais de tarifa no parágrafo 2º, né? No parágrafo 2º a gente vai falar um pouco mais dessa tarifa, né? Professor, o que vem a ser a tarifa, né? A tarifa vai ser o quê? Uma tarifa pública. Ó, o preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, né? Professor, e aí, professor? Na prova, o cara vai falar que é uma taxa, que não é uma taxa, que é uma tarifa, né? Tarifa pública porque você está recebendo um serviço ali, uma prestação de serviço, no caso ali de transporte coletivo urbano, né? Sendo instituída por ato específico do poder público outorgante. Professor, ato específico, né? Como é que acontece aí em 99%, né, dos municípios? Ato específico, ou seja, o prefeito, né, vou colocar aqui, ó, o prefeito vai editar um ato específico, normalmente um decreto. Ele decreta o valor da tarifa pública do transporte coletivo e tanto, né, do poder público outorgante. Qual que é o poder público outorgante aqui? O município. Aí. Então, o prefeito, né? Professor, por que município, né? Por que é o prefeito, gente?
Porque o prefeito que representa o município, né? Então, ato específico do poder público, ou seja, como é que isso pode ser cobrado na prova, né? Isso pode ser cobrado na forma da seguinte maneira, né? Quem define o valor da tarifa pública vai ser as empresas lá concessionárias desse serviço, porque eles receberam a outorga desse serviço. Pode? Claro que não pode, né? Não pode a outorga, né? Nem a permissão, não pode ser por permissão, nem por concessão. Quem define isso não é a empresa, mas sim o poder público. No caso aqui, vai ser o prefeito. Esse ato específico é um decreto municipal, onde ele define aí o valor da tarifa pública a ser cobrado pelo transporte coletivo, né? Parágrafo 3º, né? Subsídio tarifário. Boa questão de prova. Professor, o que vem a ser o subsídio tarifário? Nós sabemos que o objetivo dessa tarifa é um só. Qual que é o objetivo dessa tarifa? É o quê? Cobrir os custos, né? Olha aí, o objetivo da tarifa é cobrir os custos reais do serviço prestado, tá? Então é cobrir os custos do serviço, só isso, né? Não visa a lucratividade. O que acontece quando o valor recebido por essa tarifa não cobre os custos aí reais do serviço prestado? Nesse caso, ele vai ter um déficit, né? E esse déficit é chamado de subsídio tarifário, ou seja, o poder concedente, o poder outorgante, o município terá que tirar dinheiro de outro lugar para cobrir esse serviço. Vem comigo, isso que diz o parágrafo 3º. A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se déficit do subsídio tarifário, né? Então, a existência de diferença menor, tá, entre o valor monetário da tarifa. Por exemplo, aí, só para você ter uma ideia aí, né? Nós temos a tarifa pública, né? Aquela tarifa social, que é R$1, né? Vamos supor que é R$5 o normal, isso aí é a diferença. Então, vai ter que ter um subsídio tarifário, né? É um subsídio tarifário aí, ou seja, aqui está dando prejuízo essa operação, né? Bacana. Então, esse é o subsídio tarifário. E agora, pessoal, agora o superávit tarifário. O que vem a ser o superávit? Ao contrário, a existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público e de passageiros e a da tarifa pública cobrada do usuário denomina-se o quê? Superávit tarifário. Se é a menor, nós temos o quê? Subsídio tarifário. Subsídio, ou seja, alguém vai ter que colocar dinheiro para equilibrar. Professor, superávit, está sobrando dinheiro. Professor, se está sobrando dinheiro, esse dinheiro vai para quem? Esse dinheiro vai para o município ou esse dinheiro vai para a empresa? E aí? Aí, já vou falar aqui para vocês no parágrafo 6º para concluir essa questão do subsídio, tá? Ou do superávit. Se tem superávit, para onde vai o dinheiro? Está aqui. Na ocorrência de superávit tarifário, proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio sistema de mobilidade urbana. Aí, ó. Então, se tiver superávit tarifário, tá, a receita vai para o próprio sistema, ou seja, para o próprio município. E o município deverá o quê? Reinvestir no sistema de mobilidade urbana. Bingo! 10, entenderam? Tudo bem. Importante, esse prejuízo não vai para as empresas de ônibus, tá? E agora, pessoal, agora, ao contrário. Subsídio tarifário. Falou em subsídio tarifário, o negócio está deficitário, está faltando dinheiro. Quem que deve cobrir esse subsídio tarifário? É claro, o legislador aqui no artigo 5º deixou claro essa obrigação. Essa obrigação vai para o quem? Para o município, para o poder público delegante. Está aí, pronto, bingo. Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para vocês, um caso mais prático, né? Quando tem ali o transporte de escolar, né? De alunos, né? Tem lá o vale estudantil lá, o transporte estudantil, né? O que acontece? O cara não paga nada, ou paga 50%, dependendo da regra da legislação do município, né? E aí, professor, aí, essa diferença quem paga é a prefeitura, né? É um déficit, o quê? Um déficit o déficit provocado nesse caso aí, né? O déficit originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, ó. Deverá ser cobrado por receitas extras tarifárias que devem compor o preço público também, né? Receitas alternativas, né?
indiretas, subsídios orçamentários, ou seja, lá a fonte 100 do município pode colocar dinheiro aqui para cobrir isso, subsídios cruzados intersetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários, dos serviços de transporte, dentre outras fontes, né, instituídas pelo poder público delegante, ou seja, o poder público delegante ele tem que arcar com com essa questão dos déficits, né, com subsídio tarifário, subsídio porque está negativo, e superávit. Então ele recebe aqui, literalmente, né, os bônus, que é o superávit financeiro, e ele tem também o ônus, né? Ou seja, o preju, que é o subsídio tributário, subsídio tarifário, né? Parágrafo 7º, vem comigo. Competem ao poder público delegante, o município, a fixação do reajuste. Então, quem vai reajustar vai ser o município, e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada pelo usuário. Então, é de responsabilidade do município, a gente já falou isso um pouquinho atrás, né? Vamos lá, parágrafo 8º, compete o poder público delegante, né, a fixação dos níveis tarifários de diversos serviços aí existentes, né? 9, né? Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital. Como assim, professor? Então, ele faz um edital lá para concessão do serviço ou permissão desse serviço e lá já tem. Será reajustado a cada 2 anos, né? Que é o normal, né? Ou anualmente, né? Então, ele já coloca para quê? Para que aquelas empresas que venham a participar já saibam qual que é a data e base de reajustar a tarifa, né? No contrato administrativo, né, faz o edital, vencedor, aí assina o contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos, incluirão parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários, né? Ou seja, requisitos aí inerentes ao contrato administrativo, né? Vem comigo, vamos lá. Parágrafo 10º da política da situação econômica financeira, né? As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital, no contrato administrativo e deverão, né? Então aqui é um assunto aí muito delicado, que é o reajustar, né, o valor da tarifa aí, muito delicado para todo prefeito, né? Com certeza, você pode ter certeza que isso aqui é uma das funções mais ingratas do prefeito, é subir o valor da tarifa, pode ter certeza disso. Então o que acontece? Para tentar reduzir esses impactos, o legislador sabiamente passou alguns parâmetros. Primeiro parâmetro, né, para a revisão ordinária, né, incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa do usuário. Então ele vai incluir todas aquelas receitas alternativas, né, modicidade, aquela tarifa mais baixa e baratinha lá. Incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas usuárias, né? Então, você tem ganhos de eficiência e produtividade, né? Isso reduz o quê? Ele reduz o valor da tarifa, né? Aferir o equilíbrio econômico financeiro da concessão e da permissão conforme parâmetro indicador definido em contrato, né? Esse item 3 aqui que 99% das empresas conseguem o reajuste, né? Equilíbrio econômico e financeiro. Aí o cara chega lá, a empresa chega lá no conselho, normalmente sempre tem um conselho da sociedade civil organizada, poder público e as empresas, né? Ele fala, cara, subiu o valor do diesel, subiu o valor do salário mínimo, subiu isso, subiu aquilo, tá? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estou tendo prejuízo e eu preciso, para cobrir os meus custos operacionais, que a tarifa seja majorada em 15%. Bom contador, bom advogado, o cara enfia lá 15%, um cara bom de gogó, né? Cara bom de gogó. Eu mesmo não impressiono com o gogó de ninguém não, cara. Eu sou um cara pragmático, né? Vamos lá, terminando a situação econômico-financeira dos prestadores de serviços, né? O operador do serviço, por sua conta e risco, e sob a anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas do usuário. Tá? Inclusive de caráter sazonal. Tá? Então isso aí acontece, por exemplo, pode, né, sazonal, então ele pode fazer uma promoção de feriado, ok, né? Sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão tarifária ou de remuneração. Então ele pode aí realmente fazer gestão do serviço, né? Ele pode servir. Agora, desconto para quê, né, cara? Vem comigo, né? Quem entende um pouquinho de economia saca essas coisas, né? Gente, isso aqui não é um serviço exclusivo. Isso aqui não tem exclusividade. Então, naquela rota,
Bairro A para o centro só passa a companhia A, empresa A. Por que o cara vai dar desconto ali se só passa o carro dele? Por que ele vai abrir mão dessa receita, né? Bacana, tá aí, né? Tá aí. Ok, né? Ah, professor, ele está perdendo para Uber. Rapaz, se está perdendo para Uber, significa que o preço dele está muito maior, né? Ok, né? 12. O poder público poderá, em caráter excepcional, e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas. O que é a revisão extraordinária? Vai ser aquela revisão que não vai acontecer naquela data fixada pelo edital pelo contrato administrativo, que é a revisão ordinária anual, né, normalmente anual que existe, que é extraordinária, né? Por ato de ofício. Então ele pode, o prefeito aí, batar no peito e reajustar, é claro, ele vai ter que ter, né, um caráter excepcional, ele vai ter que observar o interesse público, alguma coisa aconteceu, né? Ou mediante provocação da empresa. Olha, estou quebrado, estou falido, se não dá isso aqui, vou ter que parar a frota, né? Ok. Caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato, né? Olha aí, então a possibilidade aí de revisão extraordinária da tarifa de ônibus, né? Então tá aí, matamos aí a questão da tarifa, né? Tarifa, né? A gente viu a política tarifária, o artigo 8º e o artigo 9º, o quê? Do regime econômico financeiro do transporte coletivo, né? E agora é um capítulo aqui que fala da contratação dos serviços, né? É claro que isso aqui é um tipo de serviço, né? Muito visado na economia, muito visado pelas empresas. Por quê? Porque é uma concessão, uma exclusividade. O cara vai passar o ônibus lá, o cara vai precisar, é o transporte coletivo urbano, né? Público urbano. Então ele trouxe, né, parâmetros para a realização da licitação. Olha lá, a contratação dos serviços de transporte público coletivo, atenção, isso aqui é apenas para o transporte público coletivo, tá? E lembre-se de que ônibus urbanos, né, será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes. Então você já sabe que tem que ter licitação, né? Ou seja, licitação, né? Licitação, vem comigo, né? Primeira diretriz: fixação de metas de qualidade de desempenho a serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação. Lá no edital vai ter que ter esses requisitos, né? Definição dos incentivos, tá? E das penalidades aplicáveis vinculadas à concessão ou não das metas, né? Não cumpriu a meta de qualidade, você teve índice de atraso, teve não sei o que, você vai ter a penalidade, né? Terceiro, alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente, né? Ou seja, você está fazendo essa contratação aqui, existe um risco do negócio. Então, esse risco do negócio deverá constar no edital de licitação. 4. Estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis, financeiras ao poder concedente. Ou seja, o poder concedente quer saber todas as informações de sua operação, né? Claro, por quê? Porque esse serviço é de responsabilidade do município. Identificação de eventuais fontes de receita alternativas, BusDor, por exemplo, né? Complementares, acessórias ou projetos associados, bem como a da parcela destinada à modicidade da tarifa. Modicidade da tarifa, aquele valor baixinho, né? Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário, ok, ao custeio da operação do transporte público, subsídio tarifário, então é menor, né? Coletivo, né? Deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando minimamente o objetivo, a fonte, a periodicidade, o beneficiário, conforme estabelecido nos artigos 8 e 9. Né? 8, ele trata o quê? Da política tarifária, e o 9 do regime econômico-financeiro dessas empresas. Então, todo e qualquer subsídio tarifário que tiver o serviço tem que constar previamente aí, tem que ser claro, né? Bacana, né? E agora, pessoal, agora nós terminamos a parte do quê? Da regulação do transporte coletivo urbano. Bingo, né? E agora a gente é outro transporte. Aqui é o transporte, olha aí, o serviço de transporte privado, coletivo. Privado coletivo. Como assim, professor? Lá, aquele hotel lá que está levando lá os seus hóspedes para o aeroporto é um transporte
coletivo privado, não é aberto. E aí, o que diz isso aí? Para que, como lá as diretrizes de regulação? Prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, pode ser um CPF ou um CNPJ para prestar esses serviços, né? Deverão ser autorizados. Então, olha, deverão ser autorizados. Transporte escolar também pode, né? Deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes dessa lei. Então, esse é um transporte que tem que ser o quê? Totalmente regulamentado no município, né? Ele aqui não é aberto, né? Ele não é aberto, ele é privado, então ele tem que ter essa autorização para transitar, o município tem que autorizar esse cara aí. Bacana? Então esse aqui é o transporte privado coletivo, né? Agora, ok, agora nós temos aqui um dispositivo novo, né? Que é o 11A, tá? E o 11B. O 11A e o 11B, eles falam do famoso Uber. Aí, transporte remunerado privado individual, né? Aí, privado individual, tá? Vem comigo. Compete exclusivamente os municípios e ao DF regulamentar e fiscalizar. Então, quem que regulamenta e quem que fiscaliza a Uber? É o município, né? Claro, e o DF, no caso, porque o DF não é subdividido em municípios, né? De passageiros previsto no inciso 4 do artigo 10, que é aquele inciso 10, artigo 4º, que é dos aplicativos, né? Então, essa aqui é a informação. Então, regulamentou a situação do Uber. Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual, olha aí, privado individual, o caso do 11A, de passageiros, os municípios e o DF deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, tem que ser um serviço de eficiência, eficaz e a segurança e a efetividade na prestação do serviço. Agora, vamos lá, quais são os requisitos para o transporte privado remunerado individual? Primeiro requisito, vem comigo aqui, né? Vamos lá. Primeiro, efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço. Então, agora, a Uber agora paga, né? Eu sei porque eu peguei um Uber recentemente no Rio de Janeiro, peguei outro em São Paulo, e lá na minha faturazinha veio lá, ó, impostos municipais. Então agora, claro que isso majorou o serviço, né? A própria Uber não queria a regulamentação do serviço, né? Porque com a regulamentação do serviço acontece isso, né? Acontece o quê? A cobrança efetiva de tributos, né? De impostos, né? Então ele vai ganhar um percentualzinho. Então efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço, né? Então tá aqui. Inclusive, eu como conheço um pouquinho de direito tributário, você pode ter certeza, prefeitão. Isso aqui é um recado para os prefeitos aí. Ó, pega o que os táxis deram para você de dinheiro no ano, tá? No ano. E pega o que a Uber, no caso, todos os aplicativos, né, deu de dinheiro para você no mesmo ano. Você vai ver. Você vai ver que o outro é muito mais, porque aqui é por cada corrida, você fala, pum, pingou, na hora, né? Já repassa lá no mês certo para o município, né? Segunda exigência. Então, primeira exigência, que vai ter que pagar os tributos municipais. Segunda, né? A exigência de contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros, APP. Ok, isso aqui, antes da regularização do Uber, já era exigido, né? E do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores nas vias, até DPVAT, né? DPVAT todo mundo paga, então tem o APP e o DPVAT. 3. Exigências de inscrição do motorista como contribuinte individual do INSS, né? Ou seja, ele tem que pagar lá seu carnezinho do INSS, né? Ok, né? Nos termos da linha H, tal, o contribuinte individual. Então ele tem que ser contribuinte individual do INSS, todo mês pagar a sua guia da Previdência Social. Bacana? Então esses são os requisitos mínimos aí para o cara ser motorista de Uber, né? Bacana. 11B, vem comigo aqui, né? Agora, esse aqui é do veículo, né? Agora é do motorista agora, né? Vamos lá. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso 10, artigo 4º dessa lei, nos municípios que optarem pela sua regulamentação. Nos municípios que optarem. Claro que o cara vai optar, é muito fácil, né, cara? Faz uma leizinha, né, a Câmara. Somente será autorizado o motorista. Ou seja, o 11B são requisitos específicos para o motorista. Tá? Para o motorista, né? Que cumprir as seguintes condições. Primeira, possuir carteira nacional de habilitação categoria B. Bacana, né? Ou superior, C, D ou E. Que contenha a informação, exerce
atividade remunerada. Então, lá na sua habilitação, tá? Lá no campo observações, vai aparecer EAR, né? Aí, EAR, ok. Conduzir veículos que atenda os requisitos de idade máxima, tá? E as características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal. Então você tem aí, tá, a questão aí do veículo, ó. Então é o seguinte, ó, conduzir veículos que atendam os requisitos de idade máxima, né? Então, professor, requisitos aí, professor, de idade máxima, né? Vamos supor, né? Ele pode colocar que pode ser veículos, ó, até, ó, idade máxima, né? Fabricados em 2010. Fabricados em 2010. Então, os carros fabricados em 2011, 2009, por exemplo, já estão fora. Eu coloquei 2010 aqui um parâmetro para vocês entenderem o que vem a ser idade máxima. Essa idade máxima não é do condutor, mas do veículo. Conduzir veículo. Conduzir veículo que atenda os requisitos de idade máxima, né? Então, tá aí. Normalmente, papo reto com vocês, né? Os requisitos de idade máxima aí desse tipo de serviço são muito mais rigorosos que o serviço de táxi, né? Ou seja, os carros são mais novos, né? Outro requisito: emitir e manter o CRLV, que é o licenciamento do veículo, já é o de porte obrigatório, nem precisava falar isso, né? Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, né? Então isso aqui é novo. Isso aqui é novo, né? Então, para os motoristas aí, tá? Para os motoristas de aplicativos, eles vão ter que apresentar a declaração de antecedentes criminais. Claro, porque aqui está transporte de aluguel, cara, né? O que acontece, né? O cara já matou, já roubou, né? E muito mais, não. Eu não quero ser pilotado, conduzido por um cara desse, né? Eu não quero. Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei e na regulamentação do poder público municipal e do DF, caracterizar transporte ilegal de passageiros. Então está aqui, ele disse essa lei, ele trouxe aqui parâmetros mínimos necessários para o transporte de Uber, né? E claro que o município ele pode aí apertar a caneta e exigir mais requisitos ainda, né? Então está aí, transporte. Agora, vamos lá, 12, né? Vem comigo aqui, vamos lá, 12, né? Os serviços de utilidade pública. Quando a gente fala serviço de utilidade pública, é um serviço público, né? De transporte individual de passageiros. Então aqui é o transporte público individual de passageiros, né? Aí, público, né? Tá aqui, né? Deverão ser organizados. Correto, ok. Disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, ok. Com base nos requisitos mínimos de segurança, ok. De conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação de prévia dos valores máximos de tarifas cobradas, né? Professor, eu quero um exemplo aqui, mototáxi, tá? Então esse cara aqui entra o mototáxi, aqui entra o serviço de táxi, né? Aí quando a gente fala aqui, ó, essa parte aqui, né? Então isso aqui é o transporte. Então ele fala aqui, requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene, tal. O que acontece? Todos esses caras aqui, ó, esses caras com base aqui, até aqui, ó, cobradas aqui, ó, tá lá, dá uma olhada lá no artigo 107 do CTB, aí. Tá? Ou seja, esses serviços aqui tem que ter limpinho, tá? Qualidade, higiene, quer ver? Higiene, né? Ah, professor, eu vou no táxi, professor. Bacana, né? Pô, o táxi é sempre limpinho. Olha que motorista asseado, né? Calma, pode até ser, né? Eu falo, meu carro é sempre sujo, cara. Eu não consigo manter limpo, cara. Não tem tempo para mandar lavar. Não, desculpa, tá? Esquece, vem comigo, vamos lá. Olha só, sempre limpinho. Se bate fiscalização, vê o táxi sujo, dançou. Então isso aqui é do 107, então ele fala que o município deverá fazer esse tipo de controle e fiscalização. Vamos lá, falando em táxi, né? Vamos lá. Artigo 12A e 12B foram feitos exclusivamente para essa categoria. O direito à exploração de serviço de táxi, né? Vamos lá. Poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Então é o seguinte, vamos lá. Qualquer interessado. Esse qualquer interessado, né? Claro, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que pode ter a concessão. Quem que vai decidir isso? O município. Então, cada município tem a sua própria regra de concessão do direito de exploração do serviço de táxi, né? Tá aí, 10, bingo, né?
É permitida. Então é o seguinte, eu fui lá, eu, pessoa física, eu atendi todos os requisitos aí do Poder Municipal, eu recebi a outorga, né? Aí, ó, eu fui outorgado, né? Sinceridade, eu não sei por que o legislador usou esse termo outorga, né? Mas tudo bem, vem comigo, foi outorguei, né? Aí é o seguinte, a partir do momento que eu tenho isso, eu tenho um direito, né? E com o parágrafo primeiro, isso é uma propriedade, um patrimônio que eu tenho. Como é um patrimônio que eu tenho, um direito que eu tenho dessa outorga, eu posso o quê? Me desfazer dela, posso comercializar. Então ele diz, olha aí, ó, é permitida, né? Por que acontece aqui, né? Por que essa lei aqui de 2013? O que acontecia? Vamos lá na raiz do problema, né? Acontecia que não tinha essa permissão da outorga, da transferência. Então o cara lá era do táxi, né? Ele não podia vender, e aí tinha outro trabalhando, era ilegal. Então falou, não, agora ó, é permitida a transferência da outorga a terceiros aí, ó. É um patrimônio dele, que atendam aos requisitos exigidos pela legislação municipal. Bingo, né? Vamos lá, 2. Em caso de falecimento, como é uma propriedade ou um bem dele, ó, em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido aos herdeiros, ó, aos seus sucessores legítimos, né? Tem sucessão, ó, será transferido nos termos do artigo 1829, né? Título 2 da parte especial do Código Civil, né? Do Código Civil lá, que é o direito das sucessões, né? Então aí ele pode ser outorgado, é um direito dele, tá aí, né? Então isso aqui que diz o quê? Sobre o 12A. O 12A é o artigo do direito aí do serviço de táxi, né? O que mais, professor? Tem o 12B. O 12B trouxe uma situação bem específica, né? Diz de táxi, ele fez uma reserva de 10% para condutores com deficiência. Na outorga de exploração de serviço de táxi, reservar-se-ão 10% das vagas para condutores com deficiência. Está lá. Então, o direito deles, 10%, né? Para concorrer às vagas reservadas na forma do caput desse artigo, o condutor com deficiência deverá observar os seguintes requisitos quanto ao veículo utilizado. Quais são os requisitos? Então, esses requisitos é apenas para os condutores com deficiência. Primeiro, ser de sua propriedade e por ele conduzido. Olha que coisa interessante, né? Então, neste caso aqui, ele é o proprietário do veículo e somente ele pode conduzir. Por que ele fez isso? Porque está reservando para o cara 10% das vagas, né? Então, se não fosse isso, ele podia aproveitar isso aí e ia tirar vantagem, né? Falou, você tem esse benefício, mas é só para você e para o seu sustento. Estar adaptado às suas necessidades nos termos da legislação vigente. Tranquilo, né? Isso aqui é para os condutores com deficiência, não é na regra geral. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. No caso de não preenchimento das vagas da forma estabelida do caput deste artigo, ou seja, dos 10%, as remanescentes devem ser disponibilizadas para os demais concorrentes. Bacana, vai para a regra geral aí, a regra geral, né? 13. Na prestação de serviços de transporte público coletivo, o poder público delegante deverá realizar atividade de fiscalização e controle dos serviços delegados, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos. Então, o artigo 13 não tem nada a ver com táxi, né? Ele é geral para fechar esse capítulo 2º, ele fala o quê? Que no transporte público coletivo, o poder público deverá realizar as atividades de fiscalização e controle desse serviço importantíssimo para os municípios, né? Opa, vamos lá. E aí, pessoal, vamos continuar, né? Vamos lá, vamos continuar. Para capítulo 3º, dos direitos dos usuários, né? O legislador, essa lei da mobilidade urbana também, ela foi muito sábia em definir quais são os direitos dos usuários, né? Nós somos os usuários, né? Então nós temos direitos, né? Então vem comigo, vamos lá, rapidão. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos na lei, né? Aí, na lei 8.078. 8.078 é o quê? O CDC, né? E ok. E na lei 8.987. A lei 8.987, desculpa, gente, nada mais é que a lei dos serviços públicos, né? Bacana, né? 2 assuntos aí, onde eu vou ter aula gravada desses 2 assuntos, que eu tenho um certo domínio sobre eles, né? Vamos lá, primeiro direito. Receber o serviço adequado. Ok, bacana, né? Participar do planejamento. Ó, eu, cidadão, posso participar do planejamento. Como que eu vou participar? Artigo 15, a gente vai ler, tá? Do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana.
Artigo 5º, 15º, a gente vai vamos explicar como isso vai acontecer. C, 3. Ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros de forma gratuita e acessível sobre itinerários, mapinha, horários, tarifas e dos serviços e modos de interação com os outros modais, né? Olha que coisa, né? Normalmente aí, é claro que eu já vi pontos de ônibus que tem o fiel cumprimento no inciso 3º, mas nem todos fazem isso, né? Nem todos fazem isso. Vamos lá. Inciso 4º, né? Ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as leis da acessibilidade, né? E vagas de preferência aqui de idosos, né? A 10.098. Bacana. Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informado em linguagem acessível e fácil compreensão sobre, né? Outro direito. Seus direitos e responsabilidades. Os direitos e obrigações dos operadores dos serviços. Os padrões de pré-estabelecidos na qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta, né? Ou seja, isso aí são os direitos, né? E agora, outro direito fundamental que tem os usuários é o direito de quê? De participação. Nós já vimos que a gestão é democrática, né? Você participa no planejamento e na avaliação, né? Isso pode cair na prova. Vamos lá. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada nos seguintes instrumentos, né? Primeiro, órgãos colegiados com a participação representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores de serviço. Aqui, ó, gestão democrática, aqui, ó, pode anotar aí, é um exemplo da gestão democrática, então, colegiados de participação. Então, nós temos isso, inclusive, esses colegiados aí, chamados de fóruns, né? Esses caras que decidem hein, o valor da tarifa, né? 2. Ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e nos órgãos com atribuições análogas, ou seja, semelhantes, né? Audiências e consultas públicas, pode participar. Procedimentos sistemáticos de comunicação e avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas, né? Então aí, os direitos aí dos usuários, artigo 14 e o artigo 5º, né? E agora, pessoal, o capítulo 4º aqui, ele fala das atribuições. Isso aqui não é o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana? É. Se é um Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, nós vamos ter o quê? 3 atribuições específicas. Por quê? Porque o nosso pacto federativo, nós temos União, nós temos estados e nós temos municípios, né? Então, União, qual que é a atribuição da União nesse sistema todo, né? Vem comigo, né? Vamos lá. Primeiro, prestar assistência técnica e financeira aos estados. Ó, DF e município nós temos a lei. Aí, assistência técnica e financeira. Inclusive, né, a União, através dos ministérios da cidade, patrocina aí muitos viadutos, pontes, né, duplicações, asfaltos aí nos municípios, né? Então, é um exemplo da efetiva participação da União. 2. Contribuir para a capacitação continuada de pessoas para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos estados, municípios e DF, nos termos desta lei. 3. Organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e na qualidade de produtividade do serviço de transporte público coletivo. 4. Fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas. Inclusive, o governo federal patrocina muito a implantação aí de BRT, GVT e assim por diante, né? VLT, né? 6. Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando o atendimento dos princípios e diretrizes dessa lei. E vem comigo, né? Eu quero esse item 8, item 7 aqui. Você coloca um asterisco muito importante, coloca importante nesse cara aí. Prestar diretamente, ou seja, aqui todo lá é só assessorar, ajudar, financiar, bacana. Aqui é prestar diretamente. Então aqui ele que vai regular esse serviço de mobilidade urbana. Qual é o serviço de mobilidade urbana que a União vai regular? É muito simples, é aquele ó, interestadual. Olha aí. Prestar diretamente ou para o poder de delegação ou gestão associada, ou terceiro, mas ele é o responsável, os serviços de transporte público
interestadual de caráter urbano. Então, interestadual de caráter urbano é de responsabilidade, né, de quem? É de responsabilidade da União. Parágrafo 1º. A União apoiará, estimulará ações coordenadas e integradas entre municípios e estados em áreas conurbadas, né? Conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas, ou seja, localizadas em regiões de fronteira com outros países, né? Observado o artigo 178 da Constituição, né? Ok, né? Vem comigo aqui. A União poderá delegar aos estados, ao DF ou aos municípios a organização e a prestação de serviço de transporte público coletivo interestadual, mas é dele, é de responsabilidade da União, mas ele pode delegar, ok. Internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. Então aí para a galera aí, né? E agora vamos falar das atribuições dos estados, né? Dos estados, né? São atribuições dos estados, ó. Olha aí, prestar diretamente ou por delegação ou gestão associada o serviço de transporte público coletivo intermunicipal, né? Olha aí, intermunicipal é estadual. Interestadual vai ser o quê? Da União. Questão de prova, cara, preste atenção. De caráter urbano, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição. O que diz o parágrafo 1º? São reservados aos estados as competências que não lhe forem vedadas por essa Constituição, né? Ou seja, ele tem aí uma competência suplementar aí de legislar, né? 2. Propor política tributária específica e de incentivos para a implantação de política nacional de mobilidade urbana e, finalmente, garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassarem os limites de um município em conformidade. Parágrafo único, né? Os estados poderão delegar aos municípios a organização e a prestação do serviço de transporte público coletivo intermunicipal ou de caráter urbano, desde que constituído o consórcio. Ou seja, mesma regra para o interestadual. Isso aqui é para aplicar o item 1. Interestadual ele pode o quê? Delegar para os municípios ali envolvidos através de um consórcio, né? E agora, finalmente, as atribuições de quem? Do município, né? São poucas, com certeza, né? Olha só, são atribuições dos municípios. 1. Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana. Ó. Planejar e avaliar gestão democrática. Executar é só dele, né? Ó, bem como promover a regulamentação do serviço de transporte urbano. 2. Prestar diretamente ou indiretamente, diretamente pelo próprio município pode fazer isso, indiretamente através de licitação, ou por gestão associada, o serviço de transporte público coletivo urbano que tem caráter essencial. Capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana no município, né? Então essas são as atribuições dos municípios, né? Aplicam-se ao DF no que couber as atribuições previstas para os estados e municípios, ou seja, 17 e 18, né? Como o DF não é um estado, o DF não é um município, ele absorve as competências do estado e do município, né? Artigo 20. O exercício das atribuições previstas nesse capítulo subordina a CA em cada ente federativo as normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, efetivas disponibilidades asseguradas às suas leis orçamentárias. Ou seja, tem que respeitar a LRF, tem que respeitar a LOA e tem que respeitar aqui a LDO, que são as leis orçamentárias. Bacana? Ok, vamos lá, né? Ia dar uma paradinha, não, vamos tocar direto aí, a gente não deu nem uma hora de aula, né, e está acabando a lei aqui, para a gente não perder o raciocínio. Capítulo 5º, né, das diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas da mobilidade urbana. Então aqui é o quê? É diretrizes para a gestão. Como que os municípios irão gerenciar esse produto? Aqui tem alguns parâmetros que eles são obrigados a obedecer. O planejamento, a gestão e a avaliação do sistema de mobilidade deverão contemplar 1. A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, né, quando ele fala objetivo de curto, médio e longo prazo, é o quê? É uma dimensão do planejamento de curto, de médio e longo prazo. Então ele tem que ter um plano diretor para isso, né? 2. A identificação dos meios financeiros
e institucionais que assegurem a implantação e execução. A formulação e implementação dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos sistemas permanentes dos objetivos pré-estabelecidos, tem que ter gestão, gerenciamento. E 4, a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo monitorados por indicadores pré-estabelecidos, né? Bacana, né? E agora, pessoal, vamos lá, terminando aqui, fase final, artigo 22, né? Considere-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos, respectivamente, do planejamento e gestão do sistema, né? 1. Planejar e coordenar os diferentes modos e serviços observados os princípios e diretrizes desta lei. 2. Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade. Implantar a política tarifária, com certeza, né? A primeira coisa que ele faz. Dispor sobre itinerários, frequência e padrão de quantidade de serviço, né? Tudo isso é uma responsabilidade do município. Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo. Garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários e combater o transporte ilegal de passageiros, né? E para isso tem que ter o quê? Uma fiscalização bem intensiva, né? Gente, aqui é a parte final aqui da aula, parte final da aula. Vamos lá, dá uma respirada, vamos comigo aqui para terminar. Os entes federativos, agora aqui é os entes federativos. Os outros, olha, os órgãos gestores do município, tá? Bacana, agora aqui, ó. Os entes federativos, né, todos eles, poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão, do sistema de transporte da mobilidade urbana, os seguintes. Primeiro, restrição e controle de acesso à circulação permanente temporária de veículos motorizados em locais e horários pré-determinados. Inciso 1. Ali está dizendo o seguinte, que os entes federados, dentro das suas respectivas competências, tem o quê? Autonomia de regulamentação de circulação sobre a sua circunscrição. Então ele pode colocar acesso de circulação permanente, temporário, veículos motorizados em locais e horários. Então todas as regras de circulação ele pode definir. Então está dando essa autonomia. Isso aqui vem complementar o quê? Vem complementar o CTB. Né? 2. Estipulação de padrões de emissão de poluentes para os locais e horários pré-determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação dos espaços urbanos sob controle, aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando desestimular o uso de determinados modos de serviços de mobilidade, vinculando-se à receita a aplicação exclusiva de infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa do transporte público, né? Dedicação de espaço exclusivo nas vias para os serviços de transporte público, coletivo e nos modos de transporte não motorizados, né? Olha aí, o que ele está falando aqui? Olha, ente federado, então você pode, dentro da sua circunscrição, nas vias públicas, você fazer o seguinte, ó, transporte, ó, espaço exclusivo, né? Transporte público coletivo, ou seja, faixa exclusivo de ônibus. Então, poder público, a lei está determinando, a autoridade nem precisava, porque o CTB já falava isso, já fala isso, né? O que acontece? Você pode criar corredores exclusivos de ônibus, né? Ou, ó, transporte não motorizados, né? Ciclovias, ciclofaixas, né? Para bicicletas, pedestres, enfim, caminhadas, né? Então, você pode ter, dentro da sua política, você pode estar tendo essas ações, né? 5. Estabelecimento da política de estacionamentos, do uso público e privado, com ou sem pagamento na utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade. Então, olha, estacionamento faz parte da política, que pode ser até uma receita extra do município, né? 6. Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades e restrições, né? O que é a operação da infraestrutura? O cara para descarregar, então ele vai definir lá, né, as prioridades, as restrições, qual horário que pode ser feitas as entregas, né? Monitoramento e controle das emissões de gases de efeito local e de efeito de estufa nos modos de transporte motorizado, facultado a restrição do acesso a determinadas vias em razão da
criticidade dos índices de emissão de poluição, ou seja, o município aí ele pode aí restringir o quê? O acesso a determinados locais a veículos aí que têm aí o índice de poluição acima da média, né? Convênios com combate ao transporte ilegal de passageiros, convênio em especial com a Polícia Militar. Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como as cidades gêmeas das regiões de fronteira do Brasil em outros países, né? Vem comigo. Pronto, nós terminamos aí e agora a gente vai para o plano de mobilidade urbana, né? Então, o legislador sabiamente está falando o seguinte, olha, município, né? Aqui ele fala município com mais de 50 mil habitantes, a gente vai chegar a esse cara aqui, ó. Então ele fala o seguinte, olha, municípios vocês são obrigados, né? A vocês já terem o quê? Um plano, que é um plano de mobilidade urbana. Esse plano de mobilidade urbana vai ser o quê? O fio condutor, as diretrizes para um trânsito mais seguro e uma mobilidade mais eficiente. O plano de mobilidade urbana é um instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios e objetivos de diretrizes dessa lei, como o serviço de transporte público coletivo, a circulação viária, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo ciclovias, ciclofaixas, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, a integração dos modos de transporte público destes com os privados e os não motorizados, né? Vem comigo. A operação e o disciplinamento do transporte de carga de infraestrutura viária, os polos geradores de viagens, as áreas de estacionamentos públicos, privados, gratuitos e onerosos, as áreas e horários de acesso à circulação restrita e controlada, os mecanismos e instrumentos de financiamento, do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana e da sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do plano de mobilidade urbana, ou seja, né, em prazo superior a prazo não superior a 10 anos, ou seja, né, os municípios, né, a gente vai falar aqui, aliás, aqui tá, ó, os municípios, né, sempre, né, acima de 20 mil habitantes, né, junto com o seu plano diretor. Esses municípios, pela lei 12.587, eles são o quê? Obrigados a constituir o seu plano de mobilidade urbana, né? E ele não pode ter prazo superior a 10 anos, como a gente viu ali, né? Em municípios acima de 20 mil habitantes, em todos, né? E em todos os demais obrigados, né? Na forma da lei, a elaboração do plano diretor deverá ser elaborado o plano de mobilidade urbano integrado e compatível com os respectivos planos diretores e nele. Então tem o plano diretor da cidade e você tem um plano de mobilidade urbana, os dois têm que estar juntinho ali, né? Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o plano de mobilidade urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado, olha aí, e no planejamento de infraestrutura urbana destinado aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente. O plano de mobilidade urbana deverá ser compatibilizado com o plano diretor municipal existente em elaboração num prazo máximo de 6 anos da data de entrada em vigor, ou seja, ele exigiu aí, já venceu o prazo, né? Que ele tem que fazer o seguinte, ele tem que estar alinhado, deu 6 anos para os municípios alinharem o plano de mobilidade urbana com o plano diretor do município. Os municípios que não tenham elaborado o plano de mobilidade urbana terá até a data da promulgação dessa lei, terão um prazo do máximo de 7 anos na sua entrada em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana que atendam às exigências da lei tal, né? Bacana, né? O plano de mobilidade urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender os núcleos urbanos informais consolidados nos termos da Lei 13.465, né, de 2007, né? Então tá aí para vocês, a gente falou do plano, né? Agora, vamos aí na parte final da lei aí, estamos terminando nossa aula, né? Vamos lá, vem comigo aqui. Penúltimo capítulo, 2 instrumentos de apoio à mobilidade urbana, né? O que vai servir de apoio? Primeiro, as leis orçamentárias, né? O Poder Executivo da União, dos estados, DF, dos municípios, segundo as suas possibilidades orçamentárias e financeiras e observados os princípios e diretrizes dessa lei, farão constar dos respectivos projetos dos planos plurianual, ó, tem que incluir no plano plurianual,
que é o plano estratégico do poder público, né? E as leis de diretrizes orçamentárias, as ações programáticas de instrumentos de apoio que serão utilizados em cada período para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços. Parágrafo único. A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se refere o caput será acompanhado sempre de possível da fixação de critérios e condições para o acesso aos recursos financeiros e as outras formas de... Ou seja, como é que vai ser, quem que vai apoiar? Quem vai apoiar isso aí é o próprio poder público, né? Pronto, concluímos aí essa magnífica aula, né? A primeira parte e a segunda parte, metade da segunda parte aqui, muito importante, isso pode cair na prova, né? Disposições finais. Esta lei se aplica no que couber no planejamento, controle, fiscalização, operação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano. Essa lei entra em vigor 100 dias após a data de sua publicação. Brasília, 3 de janeiro de 2012, Brasil 2012, né? Presidenta Dilma Rousseff, né? Ela que sancionou essa lei aí. Vamos lá, encerramento como sempre, né? Chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós que colocamos expectativas demais sobre as pessoas. Cada um é o que oferece aquilo que tem para oferecer. Nossa Senhora, exatamente, né? Então a gente que se decepciona porque a gente coloca expectativa demais em terceiros. E isso não acontece, gera decepção. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.